Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco. Nós queremos apresentar um trabalho falando a respeito do ciclo PDCA em uma empresa do ramo alimentício do Triângulo Mineiro. Tá? Este ciclo aqui é o ciclo PDCA. A letra P significa planejar, a letra D, fazer, C, checar, A, agir. Eu quero rapidamente contar uma história do ciclo PDCA para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender como este ciclo ele é muito importante em toda a indústria, no comércio e até mesmo na nossa vida, se nós soubermos agir da seguinte forma. Tá? O ciclo PDCA ele também é conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming. É uma ferramenta utilizada por empresas em todo o mundo. Este ciclo foi criado por Walter Andrew Shewhart no final da década de 30. Shewhart propôs que este método de produção deveria sempre estar em círculo. Tá? O ciclo PDCA ele foi introduzido no Japão, mas não foi por Shewhart, foi por um homem chamado William Deming. Deming ele levou esta proposta para muitos executivos do Japão e este homem aqui, ó, ele levou essa proposta para muitos executivos do Japão após a Segunda Guerra Mundial. E então lá eles foram desenvolvendo, eles viram que aquilo era bom aplicar a fim de estar tendo lucro nos seus negócios, a fim de estar cada vez mais crescendo e melhorando, uma melhoria contínua nos seus negócios. Então, William Deming, ele era formado em física, ele lecionava, e Walter Andrew Shewhart ele era doutorado em física. Esses dois aí eles desenvolveram, um aplicou aonde trabalhava, o outro levou a proposta para o Japão, para a Ásia, para a Europa, e eles foram cada vez mais desenvolvendo um trabalho em cima disso daí, buscando aplicar melhorias contínuas. E o nosso trabalho ele visa isso, aplicar, empresas que aplicaram no seu ramo, na indústria, como nós vamos apresentar a respeito de uma empresa que aplicou do ramo alimentício para melhorar nos seus lucros, para melhorar no seu tempo, para melhorar no seu layout, como ela estava desperdiçando e como ela conseguiu economizar. Tá? O ciclo PDCA ele busca cada dia mais melhorias. Vem melhorando, vai empregando, assim como nós. Se nós buscarmos aplicar o ciclo PDCA no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso emprego, nós só vamos melhorar. O ciclo PDCA ele usa algumas ferramentas como o diagrama de Ishikawa, como o gráfico de Pareto, o diagrama de dispersão, o 5W2H. Ele pode ser empregado no ciclo PDCA para que possa analisar a proposta, possa analisar o problema, chegar na raiz, agir e tomar a devida ação. Tá? Nós vamos apresentar isso no decorrer do nosso trabalho. Esperamos que vocês gostem e fiquem atentos para que possa se desenvolver também aí onde você está desperdiçando. Boa noite, pessoal. Me chamo José Martinho. Irei dar continuidade no nosso trabalho e irei falar um pouco sobre a aplicação do ciclo PDCA numa empresa de alimentos. Como todos conhecem, já sabem o significado da sigla PDCA: planejar, fazer, checar e agir. Irei citar uma empresa que está com alguns problemas e com a ajuda do ciclo PDCA será solucionado o problema dessa empresa. Então, seguindo as 4 etapas, a primeira será planejar. O que significa isso? Significa criar um plano definido de objetivos e caminhos para resolver um problema específico, como por exemplo, eu citei mais cedo, o desperdício, ou seja, e calcular quanto tempo será utilizado para concluí-los. Enfim, planejando os objetivos da primeira etapa, seguimos para a segunda, que é fazer.
E com essa segunda etapa vai ser preparar todos os envolvidos com treinamentos e utilizar as ferramentas adequadas de controle para acompanhar de tudo perto, para que nada fuja do seu planejamento. Concluindo a primeira e a segunda etapa, seguimos para checar, que é a terceira. Nessa terceira etapa, o que será feito? Será executado todos os objetivos que foram alcançados na primeira e na segunda etapa, fazendo uma comparação com a primeira, que é o planejar, e também identificar os possíveis gargalos da segunda. Ou seja, a terceira etapa ela vai checar e vai identificar os gargalos e o que foi encontrado entre a primeira e a segunda etapa. Enfim, concluindo a primeira e a segunda e terceira etapa, vamos seguir por o agir, que é a última. Nessa etapa, é hora de aprofundar nos erros que foram encontrados para a execução e investigá-los e solucioná-los também para recomeçar. Como foi dito, o ciclo PDCA é conhecido como uma ferramenta de melhoria contínua. E para ela estar funcionando, ela vai ter que estar continuamente em pleno funcionamento, para com que haja soluções e não aconteça mais erros entre as empresas. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha que falar e agradeço aqui a oportunidade. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho de apresentação. Vou falar sobre a etapa de ação corretiva. Essa última fase do círculo PDCA é baseada na padronização que incide em preparar um novo padrão ou modificar o já existente, cuja eficiência foi averiguar na etapa visando a melhoria contínua. Logo após a elaboração dos novos padrões, eles devem ser divulgados em toda a empresa, por meio de reuniões ou comunicação, entre outros, assim para se evitar possíveis confusões. Deve-se estabelecer uma data de início e as áreas afetadas e o local da nova sistemática para que a aplicação do padrão ocorra de forma sincronizada em toda a empresa. Os treinamentos para os funcionários da empresa que estão cientes e aptos a realizar a nova metodologia operacional padrão deve ser preferência no local do trabalho, fornecendo recursos que são essenciais para a eficiência do treinamento. Portanto, esses padrões devem ser monitorados regularmente com o propósito de averiguar o cumprimento do padrão, assim fazendo que a empresa evite o aparecimento de um problema por causa do descumprimento dos padrões estabelecidos. Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Santana. Falarei agora aqui um pouco sobre os 2 primeiros passos do ciclo do PDCA. Lembrando que o ciclo tem que ser sempre repetido na mesma ordem, um após o outro. O plano, que vem do planejar. Todo processo bem-sucedido começa com um bom planejamento, concorda? Gestores, profissionais e equipes que pulam estas etapas acabam constantemente perdidos, sem foco, desperdiçando tempo e dinheiro em tarefas improdutíveis. Para construir um planejamento de qualidade, tenha em mente que vocês precisam sempre estabelecer pelo menos uma meta e um método que vai nortear a execução das atividades. O que são metas? Metas são etapas que precisam ser concluídas para atingir um processo e alcançar um propósito maior, um objetivo, né? Se a empresa precisa aumentar a produção, por exemplo, uma das metas será a compra ou aquisição de máquinas, compras de mais matérias-primas, uma organização do processo produtivo. O PDCA pode ser adotado para garantir o cumprimento
de cada uma meta no prazo determinado de forma mais eficaz possível. Além de ter uma meta bem definida como alvo, o planejamento é o momento certo para escolher o método que será utilizado, ou seja, qual o exemplo ou roteiro será usado para chegar até essa meta. O método, que pode ser baseado em uma experiência anterior da empresa ou da liderança, em uma teoria, hipótese ou estudo de casos de sucesso no mercado. A segunda etapa agora do processo do ciclo do PDCA é o do, o fazer ou executar. Encerrada a etapa de planejamento, vem a execução do projeto. Mas antes de pôr a mão na massa, é implementar as mudanças e é essencial dedicar um tempo para o treinamento da equipe envolvida. Portanto, a capacitação deve ser uma parte essencial da execução de qualquer projeto de trabalho. Quanto mais bem preparado o grupo estiver, maior a chance que cumpra o planejamento à risca, permitindo uma avaliação honesta e assertiva do plano. Em seguida, durante a implementação de si, também é interessante monitorar as atividades a fim de garantir que obedeçam ao roteiro definido no planejamento. Agora as duas outras etapas vai ficar com meu amigo Carlos. Fala daí, Carlos. Boa noite, pessoal. Me chamo Carlos. Ele dá continuidade ao que o Alberto falou, falando sobre o terceiro e o quarto passo do ciclo PDCA. Terceiro passo, checar. Ou seja, nesse terceiro passo é feita uma verificação quanto a um plano de funcionamento, analisando a eficácia das atividades. Até porque não dá para dizer se o plano teve resultados negativos ou positivos se não tivermos uma referência. A exemplo disso está no balanço financeiro de uma empresa, que precisa ser comparado aos resultados de outros meses para indicar ganhos ou perdas. Da mesma forma, a checagem precisa levar em conta o cenário no qual a organização está inserida. Ao final dessa fase, a equipe precisa saber se as ações tiveram êxitos e quais não deram certos. As bem-sucedidas serão repetidas, quanto às outras que tiveram resultados negativos, será feita uma correção para que na próxima fase não tenha erros. Irei falar agora um pouco sobre a quarta etapa, que significa agir. Por fim, chega nessa fase, que é para tomar decisões na checagem ou na avaliação. Se o resultado for positivo, a meta foi alcançada e o processo pode ser adotado como uma referência dentro da empresa. Seguindo essa dinâmica, os processos serão aprimorados constantemente a partir das correções, mesmo que sejam pequenas. O PDCA também oferece um ambiente de mudanças, favorecendo descobertas impactantes, criativas e inovações, o que contribui para manter a organização sempre competitiva. É isso, pessoal. Esse foi o meu parte. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Neida Silva Távora. Vamos estar dando um pequeno resumo do que já foi falado entre os meus amigos, né? Estamos falando de uma empresa do ramo alimentício que está com um pequeno problema em sua produção de batatas fritas. A produção está tendo um pequeno desperdício de óleo e ela resolveu adaptar o sistema PDCA. Uma vez adaptado esse sistema, identificou os problemas. Qual os problemas que estavam ocorrendo? A salgadeira, equipamento estava incorreto, mão de obra não qualificada, o consumo excessivo de óleo. Então, uma vez identificado esses problemas, o bom é isso do PDCA, porque foi repassada à diretoria, a diretoria compra o material, compra o equipamento e colocado. Uma vez colocado, o bom que uma vez funcionando já esse ciclo, para vocês terem uma ideia, que em 12 semanas
parou o desperdício de 17% do óleo em cima da empresa. Quando uma vez que para esse desperdício, quer dizer que gera lucro. Se gera lucro, gera emprego. Eu trabalho no ramo de ar-condicionado. No ramo de ar-condicionado não é normal o chinês, pelo menos onde eu trabalho, trabalhar com preventiva. Estou desde o início nessa fábrica e tenho que elogiar que 2 anos para cá a gente tem trabalhado muito com preventiva, correndo atrás. Eu nunca tinha ouvido falar com o sistema PDCA, mas eu acredito que o que nós hoje estamos fazendo é o sistema PDCA. Porque uma vez que a gente vê o problema, se planeja no problema e soluciona o problema e tenta já não mais deixar aquele problema vir futuramente. E nisso a gente tem ganho tempo, desperdício de material hoje quase não tem, e a mão de obra boa. Então eu acredito que devagar o sistema PDCA está entrando também na fábrica onde eu trabalho. Ok? Obrigado, boa noite.